everybody from True English. I am back. Do you want to learn English? Speak English. Gente, estou de volta para mais uma aula nossa aqui na True English e hoje nós vamos iniciar a aula 3 do Book 1. Vamos lá? Tá preparado? Pega seu café aí. Essa aula nós vamos estar falando sobre a frase negativa. Nós vamos estar começando a montar frases negativas. Eu quero voltar lá no início das nossas caixinhas para dar um overview aqui para você saber onde você está hoje. Então, lembra que no início eu falei da caixinha número 1, que é verbo to be. Nós só vimos até agora verbo to be no presente. 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. E hoje nós estamos na caixinha número 2, que é o simple present. Lembra que eu sempre faço questão de falar aqui nas nossas aulas que cada caixinha no seu quadrado, cada caixinha tem a sua forma de viver ali dentro, cada um tem a sua estrutura, a sua forma de perguntar, afirmar e negar. Por isso que eu trabalho a estrutura da língua. E eu sempre vou falar sobre estrutura, sobre enxergar a língua de uma forma diferente, porque esse é a forma verdadeira da True English de ensinar o inglês. Então, olha só, a estrutura da língua sempre tem uma forma de você enxergar para que você possa aprender a montar frases nessas 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Na caixinha número 2, que é Simple Present, nós já trabalhamos aula 1 e aprendemos a montar frases afirmativas. Na aula 2, que é a Lesson 2, nós aprendemos a montar frases interrogativas, fazendo pergunta dentro do Simple Present. E na aula 3, que é a nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer frases negativas. Como negar uma frase dentro do Simple Present. Então, para que você possa entender melhor, hoje você vai estar sabendo já vai ter aprendido como se comunicar no presente simples. Perguntando, trazendo uma resposta afirmativa e trazendo uma resposta negativa. Você vai saber se comunicar, vai saber identificar o que é uma pergunta, vai saber identificar o que é uma afirmativa e vai saber identificar o que é uma negativa dentro de uma conversa usando Simple Present. Vamos lá para a nossa aula 3, então, para o conteúdo da aula 3. Nós temos muito conteúdo aqui e no decorrer da aula a gente vai passando alguns detalhes, algumas dicas. Então fica ligado aí, pega seu caderno, pegue caneta, lápis, papel, borracha, anote as dicas, volte, ouça de novo, porque aqui na True English você vai aprender a falar inglês da forma verdadeira. Vamos lá? English Lesson 3. Vamos lá para a nossa telinha. English Lesson 3. Ok. Verbs and Grammar. Lembrando que toda lição nós vamos ver aí de 5 a 6 verbos. E são verbos mais usados no nosso dia a dia. Então é importante você começar a usar esses verbos no seu dia a dia para que você possa memorizá-los. Ok? Vamos lá. Verbs and Grammar. To need, to have, has, to understand, to write, to prefer, to leave. Primeiro eu fiz a pronúncia de cada verbo, agora eu vou voltar em cada um explicando significado, alguns detalhes dentro de cada verbo. Então vamos lá. To need, verbo precisar. To have, has. Por que nós temos have e has? Boa pergunta. Isso aqui é algo que eu quero que você, depois, na aula de attachment, que a gente vai fazer uma aula vídeo só para explicar o attachment dessa aula, vai ser só para explicar como usar have e como usar has. Para a gente não perder tempo aqui hoje nesse conteúdo, depois, com calma, eu quero que você assista essa aula, como usar has e como usar o have. Por que do has? Por que do have? Então vamos lá, hoje eu só vou passar o conteúdo, mas as aulas attachments é justamente para que você possa, com calma, aprender esses detalhes que são super importantes no seu aprendizado, principalmente dentro do Simple Present aqui, como usar have e como usar has, ok? Então, have e has tem o mesmo significado, que é o verbo ter, ok? To understand é o verbo entender, to write, verbo escrever, to prefer, verbo preferir, e to live, verbo morar, viver.
Aí, entre parênteses aqui, no live, nós temos, né, algumas preposições que nós já vimos algumas ali. E tem uma ali que é nova. Nós já vimos o in, o on, o at, with, for e o by. O by, ele é o cara novo aqui, a preposição nova. Nós vamos trabalhar ele depois com calma, mas ele é por, pelo, ok? Nós vamos, mais para frente, no decorrer das aulas, aprender algumas coisas que nós estamos vendo aqui, são detalhes. Lembrando que no inglês, o que sempre vai pegar você é os detalhes. Então, se atente aos detalhes, as preposições, o in, o on, o at, como usar, quando usar, ok? Vamos lá? Vamos começar agora a trabalhar nossas frases aqui embaixo. Presta atenção, então. Aqui já inicia uma frase negando, negativa. Só que ela está ali contraída, né? A forma contraída de como dizer não no simple present. Vamos ler essa frase? I don't need to work. I don't need to work. A forma americana é I don't need to work. Se eu fosse pronunciar uma forma dia a dia que a gente ouve, né? Geralmente isso em filmes, numa entrevista ou no dia a dia mesmo, né? I don't need to work. Então, mas a forma pronúncia mais formal seria I don't need to work, ok? Esse don't, depois eu vou ter mais uma aula que eu quero que você assista, que é a aula do attachment. Como usar don't e como usar o doesn't. É um attachment que eu quero fazer. Eu vou hoje dar uma entrada ali rápido para que você possa entender melhor. Eu vou fazer essa demonstração para você no final aqui do nosso conteúdo. Eu vou voltar lá, eu vou mostrar para você como, né, criar o do usando junto com o not, como usar o does junto com o not, vira doesn't, abreviado, a gente junta, que é uma forma mais informal, ok? Você vai entender isso com calma. Vamos lá então. A frase é, eu não preciso trabalhar. Então, ó, I don't need to work, é uma frase negativa. Segunda frase, you don't have to study, ou you don't have to study, ok? I don't understand you, ou I don't understand you, ok? A pronúncia do understand não tem o D, ok? No final. Tem gente que fala I don't understand you. Não, I don't understand you. Ok? Só para corrigir pronúncia. Que às vezes, no falar, às vezes acaba saindo um I don't understand you. I don't understand you. Ok? Próxima frase. They don't write. Eles não escrevem. Última frase. We prefer to live in Brazil. We prefer to live in Brazil. Nós preferimos morar no Brasil. Note que essa frase é uma afirmativa. Todas as frases acima dessa são negativas. Ok? Antes de eu entrar no vocabulary, eu quero passar com você, então, essa questão do don't e do doesn't rapidamente. Só um overview rápido em cima. Eu vou mudar de tela aqui. E eu quero que você preste atenção nesse detalhe do don't e do doesn't. Eu vou mudar de tela e já vou colocar nessa tela aqui agora. Vamos lá. Próxima tela, então, é essa aqui. Como usar só um overview rápido para você entender. Antes de a gente entrar no vocabulary, eu ia fazer isso no final. Acho que é melhor a gente fazer isso agora já para que você entenda já como usar isso aqui. Só um overview, ok? Então, vamos lá. I, you, he, she, it, we, you e they. São pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela. O it a gente usa para objeto, né, para um assunto. We, nós, you, você, vocês. E they, eles e elas, ok? Então vamos lá. I, sempre acompanhado de do, junto com not. Então, como que eu crio uma frase negativa, Tiago? Olha só. I, sujeito da frase. Lembra? Toda frase tem um sujeito. I do. Aí você acrescenta o not logo após e o contexto que você quiser. Então, I do not work. Eu não trabalho. O do not, ele é o não. Juntando, fica não. I do not work. Eu não trabalho. Se você tira o not, você tem uma frase afirmativa. I do work. Ok? É certo usar dessa forma, Thiago? Sim, é certo. Afirmar dessa forma? Sim. Quando você quer realmente afirmar aquilo que você está respondendo, às vezes, na maioria das vezes, você vai trazer uma resposta mais vamos dizer, com mais afirmação, com mais
entonação, vamos dizer assim, ok? Então, do you work? Yes, I do work. Ok? Entendeu? No contexto aqui. Agora, nós não estamos vendo frase afirmativa. Vamos voltar aqui então. Eu quero te mostrar que a frase só é negativa quando o not aparece logo após o do. Por isso que tem que ter o not logo após o do. Senão, não é negativa. Aí é uma frase afirmativa. Se eu tiro o not, é afirmativa. Então, I do not work é uma frase negativa. Porém, entre parênteses aqui está a forma abreviada. O que a gente faz? A gente tira o O, junta aqui junto com o do, aí a gente coloca um apóstrofozinho entre o N e o T e fica a forma abreviada que é I don't. Ou, lendo a frase completa, fica I don't work. I don't work. Ok? I don't work. Tudo bem até aqui? E aí, nos demais aqui, você vai seguir o mesmo modelo, né? You don't work. He, she, it. Depois eu quero voltar aqui e explicar melhor para você, uma aula attachment. He does not work. Aqui é o detalhe, mesmo detalhe aqui do don't, né? A gente pode abreviar isso aqui, mas é o mesmo, a estrutura é a mesma, sempre sujeito, o auxiliar de pergunta, logo após o sujeito, que é o does, no caso para he, she, a gente sempre vai usar does. Tiago, e se eu usar o do? He do not work. Eu vou entender que você está querendo negar uma frase, porém, gramaticalmente falando, errado e soa estranho, ok? Então, por que do ES que a gente acrescenta no do? E o porquê do ES eu vou te explicar numa aula attachment, como usar do e don't. O don't e doesn't, ok? Nesse caso, nós estamos aprendendo aqui o does not work. He does not work. E serve para as outras pessoas. She e it. It doesn't work ou she doesn't work. Mas aqui eu estou seguindo o mesmo modelo lá de cima do don't, que é sujeito, o does, o not e o work. Mesma coisa. Se eu tiro o not, a frase não é mais negativa. Agora é uma frase afirmativa. He does work. Ok? Então, você está afirmando. Mas o que nega a frase é o not logo após o auxiliar aqui. Tudo bem até aqui, gente? Estou tentando explicar de uma forma básica, simples, para você entender. Aí o mesmo esquema ali entre parênteses, você pode, né, tirar o O, junta ali, coloca um apóstrofo entre o N e o T e vira uma palavra abreviada, né, de como negar. He doesn't work, ok? E aí segue demais exemplo para as demais pessoas. We don't work. Ok? Aqui eu já fui abreviando, vou colocar we do not work, ok? Forma mais formal. We do not work. You do not work. They do not work. Tudo bem até aqui? Então, eu só queria dar uma introduçãozinha simples para você aprender como usar do, qual a diferença do, does, essas coisas. Eu vou fazer uma aula depois para vocês, já vai estar aí para você acessar essa aula, que se chama aula, nós chamamos de aula attachment, que são aulas que estão dentro desse aula do Lesson 3, que é uma explicação com mais exemplos, mais profundo para você entender a questão do do e do does. No caso negativo, que é o don't e o doesn't. Ok? Tudo bem até aqui? Vou voltar lá então para a nossa tela principal do nosso Lesson 3 e vamos agora para o Vocabulary. Vamos voltar lá então. Vocabulary. Nós vamos ver agora aqui uns vocabularies novos para a gente começar a acrescentar dentro das nossas frases. Então preste atenção aí na pronúncia e na escrita também é importante você estar prestando atenção. Vamos lá. Coffee. Note que o coffee, ele tem dois E's, então ele tem uma entonação maior no E. Coffee, ok? Wine, beer, juice, in, at. A gente já viu in e at na lesson 2, na lição 2. Porém, aqui, ele volta sem o in the, sem o the, sem aquela entonação do in the, at the. Geralmente, a gente usa isso aqui em situações que você precisa usar antes de um pronome possessivo, que está indicando posse, no caso seria meu, seu, né? A gente usa só o in, em vez de usar o the. A gente vai ver isso com calma depois, mas só para você entender por quê. Porque às vezes alunos me perguntam, por que na lição 2 apareceu o in e o at, in, the, e aqui está aparecendo o in sem o the, né? É para que você possa entender que às vezes você vai precisar cortar ou ocultar o the, e você pode usar o in em situações para em, no caso, em casa, at home, em casa,
Entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui. In, at, to the, ao, a e para. Lembra que na lição 2, o exercício, nós usamos isso na prática ali no exercício eu passei para vocês, que é o to the, ok? Here, there, now, today, tomorrow, apple, sugar, sweetener, sweetener, of the, que é o de, do, da, também entra no plural, dos, ok? Glass, glass no singular, ele significa copo, ok? Somente copo, glass, glass of water, copo de água. Glasses, aí ele entra óculos e copos no plural. Então, quando eu me refiro ao glasses, eu sempre vou usar no plural, porque é óbvio que é plural, ok? Óculos. Não existe óculo, ok? Então é óculos, glasses. Então, numa frase, você nunca vai usar I have a glass, se referindo ao teu óculos. Então, você vai usar I have glasses, ok? Cup, bottle, yes, no, but, child. Child é no singular, criança, filho e filha. Children é o plural, crianças, filhos e filhas. Ok? At the movies, no cinema. At the bank, no banco. At the store, na loja. Market. And Portuguese, português. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos para os idiomatic expressions. How are you? Como vai você? Como você está? Ok? A gente está usando aqui verbo to be. Are you? Note que, só um detalhe aqui para você lembrar da nossa aula de verbo to be, no presente, que o are está antes do you. Por isso que é uma interrogativa. Sempre que o verbo estiver antes do sujeito, verbo to be, tá? Isso serve para verbo to be. Eu estou voltando na caixinha número 1 agora. É uma regra da caixinha número 1. Não tem nada a ver com a regra da caixinha número 2 de usar do e does. Não misture as coisas, tá? Então, sempre aqui, ó, are antes do sujeito vira uma pergunta. Como vai você? Como está você? A resposta está embaixo. I am fine. Thanks. Usando o verbo to be. I am fine. Contraído. Tá vendo ali? O verbo to be contraído. I'm fine. Thanks. Estou bem, obrigado. Sorry. Sinto muito. Ou desculpe, né? Hello. So. How are you? Ah, so. Mais ou menos. Aí, for breakfast. For lunch. E for dinner. For breakfast, no café da manhã. For lunch, no almoço. E for dinner, no jantar. Note que a expressão, ela vem pronta, não se traduz. Porque tem pessoas que vão perguntar aqui, por que o for está entrando como no? Não tem explicação. Na verdade, a expressão foi feita dessa forma. For breakfast é o que soa melhor para no café da manhã. Eu posso usar at the breakfast ou in the breakfast, porque in the, at the e on the é o no e na. Então tem pessoas que fazem essa pergunta. Então talvez se você está com essa dúvida já aí na sua mente, já estou te respondendo. For the, ou for breakfast, no caso, ele é uma expressão. Então, eu gosto de comer pão for breakfast. I like to eat bread for breakfast. Eu gosto de comer pão no café da manhã. I like to eat eggs for lunch. Eu gosto de comer ovos no almoço. I like to eat spaghetti for dinner. Eu gosto de comer espaguete no jantar. Então, alguns exemplos para que você entenda. Tudo bem até aqui? Gente, esse é o conteúdo da aula 3, Lesson 3. Lembrando que agora você vai ter o exercício da aula 3, que você vai fazer na sua casa, no seu caderno, você vai fazer, né, usando a forma que a gente já te ensinou aqui, como pensar em inglês, não traduzir, não criar visto de tradução. Então você vai começar a ver aqui nos exercícios que vão começar a aparecer frases agora das 3 formas. Né? Forma interrogativa, forma afirmativa, que nós vimos na aula 1, aprendemos a afirmar na lição 1. Forma interrogativa, que nós aprendemos a fazer pergunta na lição 2. E formas negativas, que nós acabamos de aprender na lição 3. Então, finalizando esse conteúdo da lição 1, 2 e 3, eu te passei a base de como se comunicar no presente simples. Então, se você falar assim, Thiago, então eu consigo já me comunicar no presente simples? Yes. Por quê? Porque você sabe afirmar,
usando, né, o presente simples. Você sabe interrogar usando do e does. E você sabe negar. Então, note que o método ele é tão preciso e ele é tão prático que em 3 aulas você já sabe afirmar, negar e interrogar. Então, na aula 4, que é a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar uma aula de conversação. Nós vamos pegar todo esse conteúdo que você aprendeu, aula 1, 2 e 3, vamos botar em prática. Porque não tem como a gente conversar se você não sabe a estrutura de uma frase afirmativa, de uma frase negativa ou de uma frase interrogativa. Porém, estudando a aula 1, 2 e 3, você aprendeu a base do Simple Present e como se comunicar nessas 3 formas. Lembra que lá no início eu falei para vocês que em 3 aulas, na aula 1, 2 e 3, nós já ia sabermos a base de como fazer pergunta, afirmar e negar? Então é isso mesmo. Tem gente que passa anos para aprender a se comunicar, às vezes no presente simples, às vezes no verbo to be, nessas 3 formas. Anos. Eu falo por experiência própria. Tem gente que gasta muito dinheiro para aprender isso que você aprendeu em 3 aulas. 3 lições você aprendeu. Afirmar, negar, interrogar dentro da caixinha número 2, que é o Simple Present. Gente, por hoje é isso. Nós vamos ficar por aqui. Se você tem dúvidas de pronúncia, volte à aula, ouça de novo. Ixi, meu bonequinho caiu aqui, gente. É isso aí. Stay there. Fique aí. Olha lá, vamos voltar aqui então. Finalizando nossa aula aqui. Se você tem dúvidas de pronúncia, volte, anote, repita. Faça isso, porque eu estou aqui para mostrar o caminho para você, como funciona o inglês. Agora, quem tem que seguir esse caminho é você. Do you want to learn English? Speak English.